Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 9 de novembro, nós estamos com Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, o Reino de Deus, a desconexão da criação. Ó Senhor Jesus, Deus ele criou todas as coisas, ele não precisou criar material, ele mesmo é um material, todas as coisas partiram de Deus. Ó Senhor Jesus, tudo foi criado por ele e estava tudo como criação conectado a Deus, mas em algum momento houve uma rebelião, a rebelião do inimigo de Deus. Senhor Jesus, ele quis ser igual a Deus, ele quis fazer as coisas no lugar de Deus, ele quis tomar o lugar de Deus, ó Senhor Jesus, porque ele achou que ele tinha muita capacidade, aquilo que Deus tinha dado para ele achou que era ele mesmo, então ele quis se equiparar, ele quis se colocar no mesmo nível que Deus, ó Senhor Jesus, e hoje através do pecado, através do ego do homem, através da natureza caída, do velho homem, ele quer que o homem tenha orgulho, e através desse orgulho, o homem se ache superior a Deus, ou que ele queira se colocar no mesmo lugar, no mesmo patamar de Deus, ó Senhor Jesus. Isso é impossível. O Senhor quer realmente nos mostrar que o caminho de humildade é o melhor caminho, o caminho que Jesus seguiu, ó Senhor Jesus, como homem, cumprindo toda a vontade de Deus. E é esse caminho que a gente precisa viver sempre pela graça, pelo Espírito, percebendo que é o Senhor conduzindo todas as coisas. Essa é a melhor maneira, não é usar o nosso próprio jeito, não é usar a nossa própria sabedoria, porque a gente só pode ficar nos achismos. Senhor Jesus, eu acho que isso é melhor e tal, mas a gente pode perder, né, a principal sabedoria, que é Deus como a nossa sabedoria, que a gente realmente, né, tenha um coração puro e aprenda a ir diante do Senhor, consultá-lo para todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Ó Senhor Jesus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 14. Ó Senhor Jesus. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles também preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ó Senhor Jesus. Agora Judas, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Tiago capítulo 4, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A rebelião de Satanás. Ó Senhor Jesus. Como vimos anteriormente, tudo o que foi criado teve origem em Deus. Por isso,
tudo possuía ligação com Deus. Entretanto, algo aconteceu com a criação que a desconectou de Deus. Muito antes da criação do homem, no mundo de outrora, já no tempo, houve uma rebelião. Podemos ver essa rebelião no livro de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A Bíblia chama esse anjo de estrela da manhã e filho da alva. Estrela da manhã, em latim, é Lúcifer, o filho da alva. Isso significa que ele foi criado por Deus no alvorecer do universo, isto é, em seu início. Os anjos foram as primeiras criaturas que Deus fez quando se iniciou o tempo. E provavelmente o Lúcifer foi criado no alvorecer dessa criação, logo no início. Ó Senhor Jesus! O livro de Ezequiel nos mostra que esse anjo tinha uma posição especial, muito elevada, provavelmente o cabeça sobre todos os anjos. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, o que evidencia sua primazia e sua posição extremamente elevada entre os anjos. No livro de Isaías, também vemos sua posição de destaque. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Esse monte da congregação deve ser o lugar onde Deus reúne os anjos para assembleias. As extremidades do norte são o lugar onde está o trono de Deus, onde está a esfera de seu governo, de sua administração. Lúcifer, entretanto, tinha uma grande ambição por posição e quis subir cada vez mais até ser semelhante ao Altíssimo. Ó Senhor Jesus! Como vimos em Ezequiel, Lúcifer fora criado como líder, talvez como o principal líder sobre toda a criação. Contudo, em sua arrogância, ele declarou abertamente sua intenção de subir cada vez mais. Não estava contente com sua posição, queria subir e ser igual a Deus. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, precisamos tomar muito cuidado com a ambição por posição em nosso coração. Devemos aprender a servir ao Senhor contentes onde quer que Ele nos coloque. Não devemos usar quaisquer meios ou manipulações para subir de posição na igreja ou na obra do Senhor. Isso é coisa de Satanás. Nosso Deus é sábio e soberano em todas as coisas. Onde Ele nos colocar, aí devemos ser fiéis. Vamos tirar de nossa cabeça essa ambição. Do contrário, um dia poderemos cair na armadilha de Satanás, já que essa natureza pecaminosa está em nosso velho homem. Ó Senhor Jesus! Lúcifer queria a posição de Deus, queria ser igual ao Altíssimo. Ele queria, na verdade, ser um co-rei, um rei no mesmo nível de Deus. Deus então o lançou à terra. Entretanto, isso não quer dizer que ele foi lançado especificamente ao planeta Terra, porque esse céu mencionado no livro de Isaías não é nosso céu, o céu que vemos quando olhamos para cima. Esse céu está em outra dimensão, não está na dimensão limitada ao tempo e espaço como nós estamos. A criação está limitada ao tempo e espaço, mas Deus não. Ele está na eternidade, em outra dimensão. Assim, quando Lúcifer foi lançado à Terra, não foi especificamente ao planeta Terra, mas a este cosmos em que estamos, ou seja, toda esta dimensão de tempo e espaço em que vivemos. Se ele estivesse limitado ao planeta Terra, nos bastaria pegar um foguete, sair do planeta para estar livres de Satanás. Mas as coisas não são assim. Enquanto estivermos dentro de nosso espaço sideral, estaremos sob a influência dele. Ó Senhor Jesus! Satanás queria mostrar a Deus que era uma peça imprescindível, que Deus precisava dele, que ele era, na verdade, o melhor dentre todas as criaturas. Ele era o sinete, o selo da perfeição, o mais perfeito, o mais capaz, o mais bonito. Ele queria mostrar que Deus, a fim de reinar sobre todas as criaturas, precisava dele, como uma criatura mor, para usar como ponto de conexão com as criaturas, uma vez que Deus não as entenderia. Essa era a ideia de Satanás. Que o Senhor nos guarde de ter um coração soberbo e arrogante e nos conceda cada vez mais
sua graça. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que motivou a rebelião de Satanás? Ó Senhor Jesus, foi insatisfação, né? Soberba, arrogância. Ele queria a posição de Deus. Ele achou que ele era tão superior, Senhor Jesus, que ele administrava tão bem as coisas, que ele entendia mais as coisas do que o próprio Deus que criou as coisas. Ó Senhor Jesus. É como, né, tem um inventor e o cara está usando a invenção e ele quer saber mais do que a pessoa que inventou, que colocou tudo ali, botou as peças. Ó Senhor Jesus. O Senhor é que sabe. Ele é que limitou as coisas, Senhor Jesus. Né, para mostrar, olha, eu sou o Criador ilimitado, mas as coisas que eu crio têm uma limitação. Só que Satanás ele não enxergou essa limitação. Ele quis ser ilimitado como Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele queria a posição de Deus. Ele queria saber como que era. Ó Senhor Jesus. E ele achou que, olha, eu vou chegar num ponto onde Deus não vai ter escolha. Ele vai ter que me colocar à frente de tudo se ele não quiser perder tudo que ele criou. Ó Senhor Jesus. Essa é a cabeça do inimigo. Né? E a gente não pode seguir por esse caminho. A gente não pode achar que as coisas são nossas. Eu possuo, se Deus não cooperar comigo vai perder isso, vai perder aquilo. Quem vai perder somos nós. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa realmente perceber. Insatisfações, desejos ocultos, Senhor Jesus. Tudo isso a gente precisa ir diante do Senhor. Ele vai nos iluminar e vai nos dar paz. Senhor Jesus, somente sendo submisso ao Senhor, somente sendo humildes e fiéis, é que realmente Deus pode entregar algo para nós. E mesmo que Ele entregue, a gente tem que perceber, é tudo dele. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje. Nada podemos sem Deus. Ó Senhor Jesus. O problema de Satanás é que ele achou que ele podia deixar Deus de lado e estava tudo certo. Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber que tudo é pela graça. Se Deus não estiver conosco, nos dando direção, palavra, espírito, autoridade, tudo vai cair por terra. A gente vai ficar vivendo uma vida de aparência, porque o inimigo ele pode colocar uma aparência ali para você continuar pelo caminho que está te levando à perdição. Mas o Senhor realmente ele quer nos iluminar. Por isso a gente precisa viver na presença de Deus. E precisa viver diante do Senhor, diante da sua administração, diante do seu trono, diante da comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus, isso faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele nos dá, é dEle. A gente está administrando, está vivendo por meio dEle. A gente, no meio disso tudo, a gente precisa da graça de Deus. Se a gente vai achar que as coisas estão sendo feitas por causa da gente. Não, eu que estou fazendo. Sem mim, nada vai funcionar. Senhor Jesus. E é como os irmãos já falaram na palavra profética. Quando não tem espírito, o que sobra é uma mera administração humana. Senhor Jesus. Por isso que tantas pessoas ficam brigando por cargos, posições, preeminência, tapinha nas costas. Senhor Jesus, porque falta espírito. Mas se você está vivendo no espírito, Senhor Jesus, você vai viver, né, alegre, contente com aquilo que Deus está te entregando. Porque Ele sabe, Senhor Jesus, né, o que você vai conseguir fazer no espírito. Então o que a gente precisa fazer é exercitar mais o espírito. Ele mostrou para nós aqui, né, que a gente não pode ficar usando meios, manipulações para subir de posição, para agradar os outros. Senhor Jesus. Óbvio, né, que o Senhor ele realmente quer que a gente seja agradável uns com os outros, que a gente sempre seja educado, né, que a gente sempre queira o bem um do outro, mas não é para fazer isso de maneira fingida, é para fazer no espírito. Aí alguns pensam, irmão, eu não gosto do fulano, então não tenho que fingir que eu gosto. A questão não é essa, realmente não tem que fingir, mas eu não posso deixar a situação perdurar. Eu preciso ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho um problema. Quando me aproximo dessa pessoa, me ajuda a lidar com esse problema, porque isso aí é coisa do velho homem. O homem limitado pelo tempo e pelo espaço. Mas o homem que aprendeu aí diante de Deus, ele percebe a soberania, a graça de Deus. Que assim como eu tenho um problema com o irmão, eu posso ter um problema com Deus por causa da iniquidade, por causa do pecado. E está sendo enganado. Né? Eu gosto de usar o exemplo de Paulo. Né? Paulo ali, fazendo o melhor do que ele sabia, todos que ele admirava, todos que ele conhecia, né, gostavam muito dele. Poxa, isso aqui é Saulo, preeminente, vai ser um grande homem no judaísmo. E ele, com isso tudo que ele fez,
se voltou contra Deus. A gente vê aqui, né, um princípio, né, o irmão mostrou aqui, né, que se você cair na soberba, na ambição, você vai cair na armadilha, né? Ele mostrou para nós que isso é coisa de Satanás, isso é algo diabólico. Você querer usar algo humano, manipular, mostrar a sua versão das coisas. Mas a gente precisa aprender a ser fiel ao Senhor naquilo que Ele está confiando por meio do Espírito. Então, o inimigo mostra para nós, a gente já leu em Isaías várias vezes, Ezequiel, fala que na multiplicação do seu comércio, né, ou dos seus negócios, ele começou a negociar as coisas, a Bíblia fala que o interior dele se encheu de violência. E é assim que o inimigo age. Quando a gente vê Paulo perseguindo a igreja de Deus, o que ele fez? Agiu com violência. Quando os principais sacerdotes que deveriam buscar o Senhor, deveriam ir diante do Senhor para identificar o Cristo, não, eles agiram também com violência. Senhor Jesus, né? Castigaram tanto a vez Jesus, examinaram o Senhor por 3 dias e 3 noites ali e não encontraram nada. E mesmo assim, ao invés de ir diante do Senhor e diante da palavra, eles preferiram ficar na deles. E quando Jesus falou que, né, provou para eles que era o Cristo, eles não estavam querendo crer no Senhor. Eles queriam que o Senhor declarasse alguma coisa para poder dizer que era uma blasfêmia. Senhor Jesus. Então, às vezes a gente também tem essa soberba. Não, se Deus não mostrar para mim, eu não vou fazer nada. Ó Senhor Jesus. Não, se Deus mostrou para o outro, não, tem que mostrar para mim. Eu sou mais importante. Senhor Jesus. Não, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Um tempo atrás eu estava mexendo numa tomada aqui em casa, parte elétrica, a tomada não estava funcionando bem e tal. E aí eu tive que pegar, passar um outro fio e tal. E aí a minha esposa estava do lado ali, né, procurando ajudar ali, me dando as ferramentas e tal. E aí ela chegou e falou, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Não, mas agora você faz isso por causa de quê? Eu falei, você não está entendendo o que eu estou fazendo? Ela falou, não. Eu falei, não tem problema. Eu estou entendendo. Então você só continua me ajudando, está tudo bem. Eu estou entendendo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí no final eu acabei tudo, mostrei, falei, agora está funcionando. Ele foi lá, testou, realmente estava funcionando. Aí eu tomei isso como lição. E falei com ela, olha, assim é a palavra profética. Às vezes a gente está ouvindo a palavra e não está entendendo. Mas a gente tem que exercitar o Espírito, ir diante do Senhor e falar, olha, aquele irmão ali está entendendo, ele está praticando a palavra, eu vou ficar junto dele. Por isso o Senhor nos colocou no corpo. A gente precisa aprender a identificar. O inimigo não estava preocupado com a vontade de Deus. Ele estava querendo ser o principal, ele queria que tudo passasse por ele. Ele queria que ele fosse o centro de todas as coisas. Ele não sabia que Deus já tinha estabelecido Cristo. Então a gente vai ver durante a semana ainda, né? Ele achava isso, ele achava aquilo. Não compartilho isso várias vezes, mas me já destaco com isso várias vezes. Ele achava, ele não sabia. Deus é aquele que sabe, é aquele que é. O inimigo só pode achar. Então o caminho do inimigo é usar força, usar violência. Né? É como a palavra fala, ó, não é por força nem por poder. Ou algumas versões traduzem esse poder por violência. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, a tendência é aqueles que não estão conseguindo o Senhor agir com violência. Paulo, quando achava que estava fazendo a vontade de Deus, quanta violência. Entrava, arrastava as pessoas, lançava no cárcere, né? Concordava quando era apedrejado. Olha só quanta violência praticaram contra o Senhor, quanta violência contra os profetas de Deus durante todo o Antigo Testamento, quanta violência contra o próprio Paulo quando ele se submeteu ao Senhor. Quantas vezes foi fustigado com varas, né? Apedrejado, Senhor Jesus, dado como morto. Isso mostra o caminho do inimigo. O caminho do inimigo é sempre de violência. Então, quando isso fica um alerta para nós, quando você se deparar com alguma coisa, uma palavra, você não concorda, não foi assim que eu aprendi, você tem que olhar e ver. Quando eu estou ouvindo essa palavra, o meu interior está se enchendo de violência? Ó Senhor Jesus. A Bíblia mostra que quando Paulo, né, ele estava andando ali em Atenas, se eu não me engano, viu a imagem de vários deuses, né, e fala que o seu espírito, né, se irritou, ficou se remoendo, ficou se remexendo dentro dele. Então ele ficou inquieto. Então não foi violência, ele não estava agindo com violência. E qual foi o resultado? Ele chegou no meio da praça e falou, olha, eu estou aqui observando os objetos do vosso culto.
e pude perceber que no meio deles há um monumento a um Deus desconhecido. Esse que adorais sem conhecer é esse que de fato vos apresento. Então não tinha violência, tinha autoridade. É diferente. Quando você tem que reivindicar sua autoridade, Senhor Jesus, é porque ela já não está sendo mais estabelecida. Então, a gente tem que perceber isso. O inimigo ele ia diante de Deus, mas não para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, ele queria fazer a sua própria vontade, ele queria ser co-rei. Ó Senhor Jesus, né? Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Mas o irmão fala conosco, né, nessa mensagem que ele quer nos mostrar a maneira do inimigo agir, usando o nosso ego, o nosso velho homem, a natureza caída, a violência, tudo isso. A gente precisa extrair luz desses pontos para que o inimigo não faça mais estragos no nosso meio. Porque a nossa vida da alma, ela aprende a imitar as coisas de Deus, porque o inimigo ele imita as coisas de Deus. Tudo a gente vê na Bíblia, princípios que ele quer colocar na humanidade, a gente vai ver esse mesmo princípio na palavra de Deus. Só que ele quer fazer longe da presença de Deus. Então hoje, eu não posso olhar para a Bíblia, para a palavra e ver coisas de Deus. Não, isso aqui é uma coisa que Deus está fazendo, essa coisa. Se eu ficar preso às coisas exteriores, aos maneirismos, às maneiras de fazer, eu posso ser colocado contra Deus. Mas se eu exercitar o Espírito, aí está a salvação. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor está mostrando para nós que a nossa conexão com Deus é através do reino, é através do Espírito, para Deus poder exercer sua autoridade, seu domínio, colocar tudo em ordem, tem que ser diante do Senhor, diante do Espírito, né? Ele mostrou, olha, tudo foi criado por Deus, tudo estava conectado a Ele, mas aconteceu uma desconexão. Agora, para haver essa reconexão, só tem uma maneira, pelo Espírito. Não é pelas coisas a serem feitas. Porque se a gente vê só coisas exteriores, a gente pode ser enganado pelo inimigo. A gente vai ver amanhã no Alimento Diário, o Alimento Diário vai citar isso para nós, a palavra, vai mostrar isso para nós, que o inimigo, ele conhece muitas coisas exteriores. Por conhecer as coisas exteriores, ele conhecia as criaturas exteriormente, ele achava que ele era mais perfeito, podia indicar as pessoas pelo caminho dele. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor ele não entende só o homem exteriormente. Ele também entende interiormente. E é aí que a vida da igreja entra, é aí que a vida de Deus entra. Quando o Senhor nos governa interiormente. Ó Senhor Jesus. O inimigo ele estava lá no início das coisas. Né? O irmão mostra que, olha, pela palavra dá para a gente ver que, né, ele estava lá no início, no alvorecer. Por isso que ele é o filho da alva, né? A estrela da manhã, no latim, Lúcifer, né? É só um nome, né? Para a gente poder designar algo, não quer dizer nada, mas a gente realmente está só para designar, só para fazer uma diferença entre o tempo que ele servia a Deus e o tempo que ele não servia. Mas aí pelo fato de ele ter sido um dos primeiros criados, Deus ter dado ali uma autoridade para ele, Senhor Jesus, ele se achou grande coisa, né? Ele quis se meter na administração de Deus, ele quis ir para as extremidades do norte, onde está o trono de Deus, onde está a esfera de governo, a administração de Deus. Ele quis ir além dos outros. E aí gerou insatisfação. Ó Senhor Jesus. E ele não percebeu, olha, o máximo que ele podia chegar era o monte da congregação, onde Deus ajuntava todos os anjos. Mas ele queria ir além. Ele queria ir aonde não era para ele ir. E é isso que a gente precisa realmente perceber. Né? Ele quis ir atrás do homem, né? O homem que foi criado depois da sua rebelião. Algumas teologias interpretam que Satanás se rebelou contra Deus por causa do homem, porque ele não quis servir ao homem. Mas na verdade não, ele se rebelou muito antes da criação do homem. Né? Entre o versículo de Gênesis, o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, passaram-se muito tempo antes do homem ser criado, porque Deus criou o céu e a terra. Isaías fala que ele não criou a terra para ser sem forma e vazia. Mas o versículo 2 fala que a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas, águas de julgamento. Depois Deus teve que fazer a separação das águas, né? Senhor Jesus. Então Deus teve que julgar por causa da rebelião de Satanás. Então antes do homem, ele não sabia. Ele achava que aquela esfera que ele vivia ali, cuidando das coisas, ia ser para sempre. Ele não sabia que Cristo tinha sido colocado antes das coisas, antes dele. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, o inimigo ele acha que sabe as coisas. Eu não posso ser um cristão que acha que sabe as coisas. Como mostrou, a esfera do inimigo é a esfera dessa terra. Mas não é o planeta Terra.
mas é os limites que Deus estabeleceu. Todo o universo, todas as coisas visíveis e uma parte das coisas invisíveis. Senhor Jesus, senão ele mostrou, né? Se fosse só a terra física, você ia para o espaço e lá Satanás não ia fazer a vontade dele. Estava todo mundo livre. Mas não é por aí. O inimigo sempre vai nos influenciar sempre que houver a carne. Por isso que Deus ele precisa lidar com todas as coisas no final de tudo, ó Senhor Jesus. Né? Porque ele se achou o máximo, ele se achou imprescindível, né? Ai de Deus se não fosse eu. Ó Senhor Jesus, a gente não pode pensar assim. A gente precisa realmente perceber, olha, todos os irmãos são importantes, cada um tem sua função diante de Deus. A gente precisa ir diante do Senhor para cumprir a vontade dEle. Ele se achou o mais bonito, o mais perfeito. O irmão até fala, se achou o mais. Se tinha alguém bom em alguma coisa, ele era melhor. Mas isso não dá direito a ele de fazer nada. Eu posso ter mais entendimento, mais estudo, falar melhor e tal, mas não quer dizer que eu seja superior a alguém. Muito pelo contrário. Aquele que é superior seja aquele que sirva a todos. Esse é o caminho do Senhor. Ele está nos levando a servir, mas ele mostrou, olha, não é da minha maneira, é pela graça, é indo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós busque esse caminho, o caminho de servir, o caminho de humildade, o caminho de tocar na graça de Deus, perceber que tudo quem está fazendo, quem está direcionando é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.